Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença de vocês. A gente vai dar início às apresentações de hoje. Dessa manhã, a primeira mesa, trabalho, ergonomia e em projetos de engenharia. Queria agradecer a presença do Roberto Funes, do Menegon e do Cláudio Brunoro pela participação. A gente vai ter 20 minutos para cada uma das apresentações. Eu vou apresentar rapidamente os integrantes da mesa. O professor Roberto Funes é professor na Unicamp, possui graduação em Engenharia Agrícola na Unicamp, mestrado em Engenharia Agrícola, também na Unicamp, doutorado em Engenharia Mecânica. Atua na área de ergonomia, foi atualmente professor livre-docente na área de ergonomia na Unicamp, foi professor visitante na Universidade de Colômbia, campus de Davis, e é professor associado na Califórnia. É professor associado na área e atua na área de ergonomia. Professor Menegon, que está aqui ao meu lado, graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Engenharia de Produção, também pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado pela COP, UFRJ, é isso. Ele é professor adjunto na Universidade Federal de São Carlos e atua com temas de ergonomia, saúde e projeto, e assim, o convite que a gente fez para compor essa mesa também, assim como o professor Roberto Funes, porque essas pessoas estão envolvidas de uma maneira muito forte com a questão de projetos, da mesma forma. Cláudio Brunoro, que é ex-aluno, egresso do curso de Engenharia de Produção, mestrado na elétrica, né? E doutorado na produção, na área de ergonomia também, e hoje trabalha como consultoria. Então, para não tomar muito tempo, a gente vai fazer na ordem que foi previsto. Inicialmente, a gente estava pensando uma mudança, mas a gente chegou a um acordo. Então, a palavra inicial é com o Roberto Funes. Obrigado. Bom dia. Pessoal, primeiro eu quero agradecer o convite novamente do Laerte, da UIAR e do Fausto. É sempre uma satisfação apresentar aqui alguns resultados de pesquisa do nosso grupo da Faculdade de Engenharia Agrícola. Então, para quem não conhece, pessoal, a gente tem um grupo de ergonomia dentro da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. E eu quero trazer hoje para debate um tema que é um tema difícil, que é um tema incômodo, que é o tema do EPI, do Equipamento de Proteção Individual. E por que eu digo difícil? Porque, num contexto da agricultura, ele é a própria imagem da precarização do trabalho na agricultura. Se em outros contextos a gente vê um conjunto de equipamentos de proteção minimamente adequados, na agricultura, eles são a própria imagem da precarização do trabalho, dado que são improvisados, são trazidos da própria indústria, sem adaptação. É um processo de transferência tecnológica, como ponderou o professor Duarte, num artigo. Isso se caracteriza quase como um processo de transferência da indústria para a agricultura, geralmente com resultados ruins, né? E eu acho que é um tema difícil também pela própria natureza, vamos dizer assim, paradoxal do EPI, num contexto da ergonomia da atividade. Por que eu diria isso? Porque o EPI ele é uma barreira. Ele é uma barreira e, numa linguagem militar, vamos dizer assim, ele é a última linha de defesa. Quando não há possibilidade de proteção coletiva, e na agricultura é muito difícil, tanto tecnicamente como do ponto de vista social, você implementar a proteção coletiva para o trabalho, sempre fica a última barreira, a linha de defesa para o EPI.
E ele também tem essa natureza paradoxal, porque, aparentemente, o vetor de proteção vai contra o vetor de usabilidade, de conforto, e num contexto agrícola, com todos os constrangimentos que a gente conhece, em particular o constrangimento térmico, o EPI é mais um fator de agravamento desses constrangimentos. Então, é um tema difícil, e é um tema muito normatizado, quer dizer, ele tem uma carga de norma pesada, então, mas é um tema que deve ser abordado com critérios científicos, com uma abordagem... até agora, todos os autores, boa parte dos autores que se debruçaram sobre esse tema, é consenso que falta realmente um investimento em pesquisa em EPI. Bom, então eu quero abordar esse tema, pessoal, a partir de 2 projetos em curso no nosso sistema de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Agrícola, por 2 alunos, que estão, inclusive, presentes aqui. Então, a gente tem um projeto que está a meio caminho, que é o projeto, na verdade, que originou esse tema, trouxe mais esse tema para a escola. Na verdade, a Maria Cristina Gonzaga, da Fundacentro, que está presente, ela já tinha trazido esse tema no trabalho de mestrado dela, com EPI no uso do corte manual da cana-de-açúcar. E agora, a partir, pessoal, de uma demanda concreta, atendida de forma sempre muito positiva e dedicada pelos pesquisadores da Fundacentro, a partir de uma demanda concreta dos trabalhadores dessa região do Estado de São Paulo, que é a maior produtora de abacaxi, começou uma intervenção do Ministério do Trabalho, via Fundacentro, e essas intervenções originaram esse tema para ser levado também num ambiente de um projeto acadêmico, que a Cristina está levando. E, tendo o projeto da Cristina a montante, nós também concebemos um segundo projeto, que está sendo capitaneado pelo Frederico Queiroz, que também está presente, que seria, a partir da irrigação aqui do projeto da Cristina, para usar um termo agrícola, gerar todo o contexto de uso do EPI na ótica da ergonomia da atividade, transformar isso em parâmetros de projeto para começar um trabalho de concepção de um novo conjunto de EPI adequado a esse contexto do trabalho. É um contexto difícil, como todo trabalho na agricultura, mas, em particular, vocês devem imaginar como trabalhar com a cultura do abacaxi é problemático do ponto de vista de segurança, conforto e ergonomia. Então, uma montante que está a meio caminho e um projeto de pesquisa que está se iniciando agora. Então, eu quero apresentar rapidamente para vocês os primeiros resultados desse projeto, que eles estão expressos já em 2 relatórios publicados da Fundacentro, certo? Mas, basicamente, caracteriza o processo produtivo do abacaxi a partir das operações. E, claro, o foco, a demanda original a partir da ocorrência de acidentes de trabalho, que são basicamente dessa natureza. Perfurações em função das folhas pontiagudas do abacaxi, acidentes com animais peçonhentos, isso se mostrou uma demanda forte pelo sindicato e depois os pesquisadores da Fundacentro verificaram essa demanda. Intoxicação por agrotóxico, até aí nenhuma novidade no meio agrícola, distúrbios osteomusculares e a ocorrência de quedas em função desses buracos de tatu, depois vem cobra, fica no buraco de tatu, aquela coisa toda. Vocês podem já estar vendo aqui o improviso, a inadequação, a falta de... todo o contexto muito precarizado do trabalho nessa região. Geralmente trabalho volante, trabalho não regulado. Isso está muito bem descrito nos relatórios. Uma situação bastante precária de trabalho na cultura do abacaxi aqui no estado de São Paulo. Muitas vezes EPI não fornecidos pelos proprietários, então os próprios trabalhadores se encarregam de se virar na proteção. Muito bem, pessoal. Então, a primeira etapa seria analisar
a eficácia de um conjunto comercial de EPI, comercial, isso o primeiro projeto, que seria o projeto da Cristina. O primeiro filtro seria a proteção efetiva ao ataque de serpentes, e depois, aqueles EPI, aquele conjunto de EPI, proteção a membros superiores, membros inferiores, que passassem por esse primeiro filtro, vão ser, posteriormente, avaliados em condição real de uso, com relação à sua eficácia, à sua adequação ao trabalho real, em termos de impedimento, em termos de conforto, ou mínimo desconforto, etc. Porque, por trás desses projetos, pessoal, existe uma crença que seria o seguinte, o EPI, vamos dizer assim, um mal necessário. Então, ele altera, ele força, talvez, novos modos operatórios, para usar a interpretação da ergonomia da atividade, que esses novos modos operatórios forçados pelo uso do EPI podem, por si só, se constituir em novos fatores de risco. Então, isso é outra natureza paradoxal, outro lado do paradoxo do EPI. Ele próprio vira um segundo fator de risco. Por isso que é um problema difícil. Além disso, há a crença que é razoável supor que a gente possa desenvolver, conceber EPIs que tenham uma boa solução de compromisso do ponto de vista de conforto e do ponto de vista de proteção, do ponto de vista de usabilidade, não impedimento do trabalho e de proteção. Então, essa é a crença que está por trás desses projetos. Então, pessoal, esse primeiro projeto, a etapa da avaliação em condições controladas da eficácia à proteção ao ataque de serpentes já foi feito. Então, foi feito um acordo entre a Fundacentro e a FUNED, uma fundação mineira, estilo ao exemplo do nosso Instituto Butantan. E aqui eles têm um protocolo de um arranjo experimental eles já têm prática em avaliar EPI contra ataque de serpentes. Então, os resultados surpreendentes para nós, Aqui está parte do arranjo experimental, usando peças anatômicas, usando bexigas para verificar a perfuração dos EPI, indução ao ataque, 2 tipos de serpentes, cascavel e jaracuçu. E aqui tem, não sei se vocês conseguem ver, os EPI perfurados. Então, o surpreendente foi a violência do ataque de uma das serpentes, em particular a jaracuçu. Eu estou fazendo já um spoiler da tese de doutorado da Cristina. Mas, enfim, isso surpreendeu a gente, pelo menos. Bom, então, aquele conjunto de EPI que suportou, vai a campo agora para ser feito esse teste de usabilidade, de adequação ao trabalho real. Então, isso cessaria o primeiro projeto. E agora, a jusante, o projeto do Fred, que vai beber dessas informações, buscando um caminho de concepção de um novo conjunto de EPI, tomando como base os que existem e os resultados, ou propondo coisas novas. Nós estamos abertos a novas concepções. Então, como o tema aqui é ergonomia e projeto, pessoal, então a gente traz essa reflexão, de que forma a abordagem da ergonomia da atividade e as metodologias de projeto participativo, que são propugnadas pelos teóricos da ergonomia da atividade, como essa abordagem pode ser integrada na concepção de EPIs para o trabalho agrícola em particular, que tenham essa solução de compromisso boa entre proteção e conforto e não impedimento. Bom, pessoal, para começar essa abordagem, essa discussão, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu quero, para ilustrar o que a gente chama de abordagem tradicional, que seria o projeto com aquela racionalidade fundamentalmente técnica, como gosta de falar o meu caro aqui, amigo Menegon, eu estou trazendo para vocês aqui alguns resultados de um grupo que foi admirável, ele contribuiu muito
para mitigação da carga de trabalho na agricultura, principalmente década de 80 e 90. Hoje eles não estão muito ativos, é o grupo da Universidade da Califórnia, onde eu fiquei um tempo. Eles têm um laboratório de ergonomia que teve iniciativas bastante interessantes, algumas muito bem-sucedidas, outras nem tanto, muito por causa da limitação desse tipo de abordagem, como falou o Laerte ontem também, uma abordagem baseada em modelização de um trabalho previsto e não real. E eu quero dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, essa ideia, que não deixa de ser um EPI, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, é um sistema de transferência de peso para mitigar o trabalho postural. A ideia seria transferir boa parte do peso do tronco e cabeça para as pernas, para a musculatura que estaria, teoricamente, mais bem adaptada. Então, isso foi a campo, os resultados não foram publicados, mas eu conversei com pessoas que participaram, alunos, e eles falaram, olha, as pessoas não quiseram, não se acostumaram, acharam que atrapalha demais o trabalho. E um detalhe também, uma dimensão simbólica, ninguém quis usar isso, porque parecia que as pessoas, segundo eles, eram como se as pessoas tivessem algum tipo de deficiência, e isso impactou no orgulho do trabalho. Então, possivelmente essa abordagem, pelo menos nessa concepção, ela não tem futuro. Talvez ela possa ter um tratamento de engenharia que vá a viabilizar. A outra abordagem é essa, quer dizer, você poupar de novo musculatura dorsal, fazendo parte do trabalho deitado, num carrinho, prone cars, um carrinho para trabalhar. De novo, essas limitações, quer dizer, um modelo do trabalho, um modelo estático, um modelo localizado que viu lá só a lombar, faltou realmente o olhar para o trabalho real, também, aparentemente, não teve. Isso eu digo com a maior respeito e admiração pela iniciativa desses engenheiros, certo? Mas mostra a limitação desse tipo de abordagem projetual, como a gente já discutiu aqui, certo? Enfim, essa aqui também é um projeto muito interessante que tem, que são vestes reflexivas para mitigar a carga térmica para quem trabalha no sol. Projeto bem bacana, que eu acho que tem alguma chance de decolar. Enfim, vamos lá. A natureza do trabalho agrícola, pessoal, que a gente sabe, é um trabalho, uma categoria complexa, o próprio Wisner já comentou, quer dizer, o fato uma enorme diferença entre operações, concorrendo do ponto de vista temporal, gestão de processos biológicos e físicos. Isso é um segundo, quer dizer, é mais um desafio para a concepção de equipamentos de proteção individual que sejam adequados. Algumas pessoas já estudaram essa questão específica do EPI no uso de um contexto agrícola. A própria Cristina, que eu já comentei, corte manual da cana-de-açúcar, inadequação em vários ângulos, aqui está clara a inadequação morfológica, antropométrica. EPI tem um tipo de EPI que é como se fosse uma vestimenta, então ela tem que ter vários tamanhos. E muita gente não percebe isso, parece que EPI é uma coisa só. Então, alguns autores, vários, sempre levantaram essa questão da falta de desenvolvimento tecnológico de EPI para o trabalho na agricultura. Entre eles, Meirelles, junto com o professor Francisco Duarte, da UFRJ, também já estudou esse tema. E tem um trabalho já clássico, pessoal, do Garrigou, professor Garrigou, que mostrou a ineficiência dos trajes de proteção na ocasião de aplicação dos agrotóxicos, mesmo aquelas vestes
certificadas, aprovadas, se mostraram fontes de contaminação pelo fenômeno da permeação. Quer dizer, mesmo isso, a própria Cristina também já tinha mostrado, essa questão do EPI ser certificado para um determinado uso, mas, pela falta de conhecimento das condições reais de uso, ele não ser efetivo, e ser ele próprio mais uma fonte de risco. Metodologias de avaliação, pessoal, dos equipamentos de proteção individual. Fazendo uma pesquisa bibliográfica, encontramos algumas coisas curiosas. Por exemplo, na ocasião da unificação da Comunidade Econômica Europeia, eles tiveram que também unificar milhares de normas espalhadas pelos países, certo? Entre elas, normas de segurança do trabalho. E esse aqui são autores que participaram, pesquisadores que participaram desse esforço, e eles já fizeram nesse documento chegaram a uma conclusão que a gente sabe muito bem, quer dizer, uma crítica a oferir a eficiência e o conforto dos EPI em condições controladas, em condições de laboratório. Eles já fizeram essa crítica, certo? Nessa época, né? Porque ele fala, olha, o EPI está estreitamente ligado às características morfológicas e psicofisiológicas dos futuros usuários e à natureza das tarefas a serem executadas. Certo? Também achei uma proposta interessante, pessoal, de um pesquisador finlandês. Ele propôs, ele faz acabei de tirar uma nota 5. Isso eu vou ser aprovado, pelo menos, né? Não, aqui é 7, né? A poli é 7. Tá bom. Bom, ele reconhecendo que a avaliação do EPI tem que se pautar por critérios de conforto e ergonomia, ele propõe um esquema de score bastante complexo, um score com pontuação a partir de vários fatores, que ele chama de fatores ergonômicos, né, biomecânicos, funcionais, pega, tal. E ele, no final, ele faz uma fala nesse artigo que é sintomática. Ele fala o seguinte, olha, como um componente final do sistema de análise, recomenda-se dar ao usuário a oportunidade de testar o EPI em condições reais de uso. Recomenda-se, no final. Né? Mais aquela visão um pouco paternalista que a gente conhece bem, tratando, né, o operador um pouco de forma infantil, né? O trabalho real, mais uma vez, não aparece na análise. Bom, pessoal, rapidamente aqui, o Fausto, daí você me interrompe. Do ponto de vista normativo, o que nós temos? Né? Nós temos a NR6, que é a norma já bem antiga, que fixa mais questões de atribuição de responsabilidade. A NR31, uma norma relativamente nova, está fazendo 10 anos, que fala, entre outras coisas, a quem cabe fazer avaliações de risco e adotar medidas de prevenção e proteção, não ao empregador, e cita explicitamente que deve ser fornecido proteção contra picatas de animais peçonhentos, né? Aí se encaixa bem a esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Nas diretivas europeias, pessoal, ou seja, o resultado do trabalho de unificação da Comunidade Econômica Europeia, eles são um pouco mais explícitos com relação à questão de ergonomia e EPI. Eles falam explicitamente. Deve levar em conta requisitos ergonômicos e as condições de saúde. Eles devem não impedir a atividade normal de trabalho e não devem também ser impedimento aos movimentos e percepção sensorial. Quer dizer, deve ser minimizado essa questão dos EPI. Isso está nas diretivas europeias. Do ponto de vista de autuação, pessoal, uns dados Isso aqui é uma consultoria contratada pelo CNA, o Condomínio Patronal da Agricultura Brasileira. Então, com relação a... Isso aqui são autuações só em 2007. O item 31.20, que é relação a medidas de proteção pessoal,
houve 1.000 autuações nesse ano. E dessas autuações, ela se refere à falta do fornecimento, de um lado, e à falta da exigência do uso de outros. Foram as principais autuações da NR31, focando o EPI. Bom, pessoal, para finalizar, reflexões um pouco mais teóricas sobre o que significa conceber EPI nesses dois contextos, ergonomia da atividade e projeto participativo, projeto dialógico, né? Essa referência metodológica fala que, para a gente fazer uma previsão de como vai ser essa atividade futura de um trabalho que ainda não aconteceu, a gente deve buscar situações de referência. No caso, são o próprio uso dos EPI atualmente em uso são as nossas situações de referência, tá certo? Identificar situações de ação característica. Então, aqueles contextos de trabalho onde o EPI é mais utilizado pelo trabalhador deve ser privilegiado na análise, tá certo? Para que essa simulação... Só um parênteses, pessoal, a gente conhece trabalhos, inclusive do professor Lima, professor Francisco Lima, do professor Menegon, que usa essa abordagem no projeto de situações de trabalho, interfaces, produto. Essa apropriação dessa abordagem para a EPI, que EPI é algo mais íntimo, né? Uma vestimenta. A gente não viu o uso dessa abordagem. Então, isso talvez seja um ineditismo do trabalho do Fred, né? Algumas falas do professor Began, que eu acho que são muito elucidativas, e até quando ele fala, por exemplo, que a concepção inovadora articula a inventividade dos projetistas e dos operadores, a ideia de que a concepção continua no uso é outra pedra de toque desse tipo de abordagem. Então, aqui eu trago um exemplo, que é um exemplo, infelizmente, do lado precário. Recentemente, participei de uma banca da UFSCar, onde se mostrou esse fenômeno a partir de um contexto técnico sofisticado, operação de colhedora de cana, onde realmente essa ideia de que o operador ele modifica o instrumento foi para enriquecer o uso. No contexto agrícola, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, emborrachar o cabo de um podão é para permitir o uso, não é para enriquecer o uso, mas não deixa de ser uma concepção no uso, certo? E até numa forma poética, pessoal, acho que para começar o encerramento, o professor Began fala o seguinte, né? Quer dizer, na concepção dialógica, a concepção aparece sem início e sem fim. É um processo cíclico, no qual o trabalho do projetista, ou do operador, né, fecunda o trabalho do outro, e no qual a última palavra não é provavelmente jamais pronunciada. Uma abordagem poética e bem legal do professor Began. Então, último slide, falta rapidinho. Então, algumas propostas para implementar essa abordagem na concepção de EPIs. Então, por exemplo, usar a ferramenta da análise coletiva do trabalho, já foi usada, por exemplo, pela equipe da Fundacentro, para explicitar na voz dos trabalhadores as demandas com relação à proteção. Por exemplo, análise da tarefa para sistematicamente investigar os fatores de risco. Análise da atividade focada nas tarefas onde o uso da EPI é preponderante. Por exemplo, usar ferramentas como cronologia da atividade, aqui através de um software Captive, para esmiuçar esses momentos onde o EPI ele é mais preponderante na atividade. Usar também métodos clássicos de geração de alternativas de projeto, como QFD, TRIS, e como objetos intermediários de concepção, por exemplo, novos materiais, designs alternativos, novas formas de interação morfológica, protótipos intermediários, para consolidar as opções por determinadas variáveis de projeto de EPI. Então,
Desculpa avançar no tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto, pela apresentação. Vou passar a palavra para o professor Menegon. Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer novamente o convite feito pelo Laerte, pelo Fausto, pelo Iara, pelos colegas da USP. É sempre um prazer estar aqui. Eu preparei uma apresentação breve. Bem, cumprimentar os colegas da mesa, o Funes, que já é parceiro aí, né, Funes? Renato, né? Cláudio, desculpa, Cláudio. Enfim, eu vou fazer essa apresentação. Por favor, você passa para... Eu tenho como passar, né? Eu tenho autonomia. Opa, obrigado. É do lado... É do meio? Opa, obrigado. Eu preparei 4 pontos, né? Quero começar situando um pouco, dentro do contexto da jornada. Eu acho que a temática nos faz tentar situar o que seriam as contribuições da ergonomia para o projeto de engenharia do trabalho, particularmente para quem, como eu, é de um departamento de engenharia de produção, como os colegas aqui da Poli. Eu acho que essa é uma questão central para nós, dentro desse campo de atuação, e a relação entre ergonomia e projeto de engenharia é uma questão central. Para mim, ela pode se tornar algo perene, inclusive se universalizando enquanto abordagem, né? Vou situar isso. Depois até brinquei com o Fausto. Ano passado a gente fez uma mesa aqui que se chamava Ergonomia e Projeto, né? Falei, Fausto, vocês propuseram esse ano ergonomia em projeto. Foi proposital isso, né? Eu disse, não, a gente nem viu ano passado, mas eu acho que foi interessante, porque me fez pensar um pouco da diferença entre essas duas coisas e tentar situar isso também, né? E, por fim, minhas considerações finais. É uma apresentação rápida. Bem, em ergonomia, a atividade é a questão central, né? Esta ergonomia situada tem no seu cerne a atividade como objeto, né? Então não é o trabalho, é o trabalhar, e análise da atividade enquanto método, né? E eu recuperei esse esquema aqui, que é do Engstrom, né, para dizer que toda atividade humana, né, é orientada a um objeto, mas ela é intermediada, né, por ferramentas, por regras, por uma divisão do trabalho, e ela ocorre num contexto de uma comunidade de pertença, né? Esse é um sistema de atividades. E esse próprio sistema de atividades é um sistema de contradições, né? Ele nunca se resolve, né? Esse conjunto estabelecido aqui e essas intermediações não se resolvem, né, a priori, elas se resolvem na ação, né? Esse é um primeiro aspecto super relevante, porque nós, engenheiros de produção ou ergonomistas, que nos confundimos às vezes, né, trabalhamos com o nosso objeto a partir dessa referência de um sistema de atividades. Um segundo aspecto, a partir disso, essa é uma figura que eu desenhei lá em 2003, é que esse sistema de contradições, né, dentro do mundo industrial, particularmente, dos serviços, a mesma coisa, né, a produção desses bens que são nos ofertados ou que se resultam desse sistema de produção, ele pressupõe um processo de trabalho. Essa relação entre o que é produzido e como ele é produzido, ela tem algumas relações que são intrínsecas. Eu sempre dizia assim, a carta pressupõe o carteiro, né? E eu, olhando lá o livro do Ramanzini, lá de 1700, eu consigo encontrar traços da atividade do carteiro no mensageiro de 300 anos atrás. A relação que se estabelece entre esse artefato, carta, e o trabalho que ele demanda, né, é uma relação historicamente construída, né? Então, existe alguma relação nisso. Como eu digo também que o avião pressupõe o chapeador de montagem estrutural, porque sem montagem estrutural não se faz avião, e para se fazer montagem estrutural, precisa de um cara que tenha competência para fazer isso, né? Essas relações, portanto, que são do campo técnico e social, elas são, via de regra, pensadas no mundo social que vivemos, segundo modelos de racionalidade produtiva. Esses modelos são de ordem descendente, top-down, né, que imputam certas características ao trabalhador ou pré-concebidas, ideias pré-concebidas sobre o que seja esse processo de trabalho. Por outro lado, né, o homem mobiliza-se nesse processo de trabalho segundo uma perspectiva da atividade, né, e responde a
ao que dele é demandado, né, através dessa perspectiva. Essas duas setas apontando em direções opostas não foi por acaso, né? Um sistema de contradições se estabelece entre o que é o modelo de racionalidade produtiva e o que é o ponto de vista da atividade. E eu acredito que o nosso papel fundamental ao nos inserirmos nesses processos, né, é explorar essas contradições. Bem, eu esqueci de falar uma frase que era o seguinte, onde que eu volto aqui? Que tudo isso que eu estou falando tem um viés, né? É o viés do Simucad, PSP Lab, da UFSCar, porque é uma experiência, é uma reflexão sobre a experiência que nós acumulamos nesse laboratório, né? Então, quando eu vou para o projeto e engenharia, né, essa relação, essa junção entre dois campos disciplinares, eu tenho que entendê-lo também como um sistema de atividades, né, onde a atividade dos projetistas também é condicionada por regras, por uma certa divisão social do trabalho, intermediada por artefatos ou por instrumentos, né, e que é cheia de contradições, né. Esse slide aqui é da dissertação do Baumgartner, um aluno de mestrado, que vai concluir em breve o seu trabalho, mas ele está explorando, né, através desse modelo, como que essas contradições emergem no processo de projeto e como elas se resolvem e como elas criam novas contradições ao longo das fases e gates pensados para a condução dos processos de engenharia. Então, pensando nisso enquanto abordagem, né, nós, ao nos inserirmos em projetos de engenharia, a gente acabou por adotar um modelo. Essa figura aqui eu já tinha apresentado ano passado, mas o Bratz fez o grande favor de deixar ela com uma cara mais bem mais bonitinha, né? E o que a gente tem considerado é o seguinte, né, que as diferentes racionalidades presentes no processo de projeto, dentro de um campo tecnológico, compartilham uma base de conhecimento, né? Ontem eu visitei uma fábrica de refrigerantes, né, conversando com vários engenheiros, e eles têm um profundo domínio técnico das várias questões que envolvem aquele tipo de tecnologia. Então, esse compartilhamento dessa base de conhecimento, né, ele está presente em qualquer tecnologia, mas esses sujeitos, no início de um projeto ou ao longo desse processo de projeto, partem de diferentes concepções ou diferentes visões do objeto que está sendo projetado. E nós temos, então, para tentar construir conceitos eficientes ou eficazes para essas situações, nos amparado em suportes de simulação. Esses suportes são os mais variados possíveis, que vai de uma planta, um desenho, um esboço, um protótipo, uma simulação humana, uma simulação de processos, enfim, né, nós temos nosso ferramental, né, e as situações de simulação como momentos onde as diferentes racionalidades conseguem conversar, tendo como base esses suportes, tentando produzir consensos, dissensos ou acordos que possam nos levar no sentido de uma compreensão coletiva do que está sendo feito. Então, essa é uma abordagem que a gente tem adotado para poder trabalhar essa relação, né? Bem, quando eu falo de projeto em engenharia... nossa senhora, hein? Agora eu... não, está certo, agora eu chego lá, né? Eu estou querendo dizer que... rapaz, que incompetência. Desculpa, vai lá, por favor. É um problema cognitivo, viu, moçada? Eu não domino essas tecnologias. Eu queria voltar no slide que eu estava. Volta para mim, por favor. Aí, vai. Isso, agora eu vou para frente, eu sei andar. Para frente. Eu estava apertando no... Está apertando o mim. Eu estava para cima e para baixo aqui, não é controle remoto, né? De televisão. Tá certo, obrigado. Então, quando a gente trata essa relação e se insere no que eu vou dizer adiante, em projeto de engenharia, né? Eu estou falando agora como ergonomista que está inserido nele, o que a gente pode trazer? Uma primeira questão, que acho que é super relevante, que eu já tinha pontuado isso anteriormente, lá em 98 e 99, mas que também o Bratz fez um trabalho legal aí de sistematizar, né, e ampliar, é que nós temos duas questões envolvidas nessa relação. Uma é quando eu entro no projeto, e a outra é como eu entro no projeto, né? Então, para ser sintético, eu considero que nós somos projetistas, né? Nós somos ergonomistas, nós somos projetistas, tá? E isso amplia a nossa capacidade de intervenção nos processos de projeto de engenharia,
né? Isso é um viés, né, nosso, vamos dizer assim. E, sendo projetista, o que nós vamos fazer nesses processos? Então, eu assinalei aqui 4 elementos que eu considero fundamentais. Tá? Eu não vou lê-los aqui nesse instante, porque eu vou passar um a um na sequência, mas, fundamentalmente, a questão da incompatibilidade, incompletude, a questão das exigências próprias do trabalho que devem ser respeitadas, a questão da possibilidade de produzir inovações a partir da análise do trabalho e a possibilidade de tentar pensar situações que possam permitir o desenvolvimento da atividade. Então, vou exemplificar isso a partir desse primeiro slide, né, onde na parte superior aqui eu estou mostrando 1, 2, 3 desenvolvimentos que foram feitos absolutamente pelos trabalhadores. Né. Isso aqui é o tal de chifrinho, tá, usado na indústria aeronáutica. A moçada desenvolveu esse dispositivo para poder acertar a curvatura das cavernas das aeronaves. Né. Isso, foram lá no bricolagem. E isso aqui é a mesma coisa, um grupo de operadores que tinham que furar as placas de aço que depois iam para as máquinas de usinagem, desenvolveram um carrinho com um dispositivo que eles pudessem acoplar as peças e fazer as furações. E isso aqui é o mais enigmático, porque essa espuma aqui é que vem nas embalagens, isolando as peças que vêm do exterior ou dos fornecedores, e os operadores usavam essas peças para se apoiar. Né? E isso gerava um conflito com a organização, né? Portanto, com a divisão social do trabalho, com as regras do trabalho, no sentido de que, olha, isso aí é sujeira, não pode, numa fábrica, ficar cheio de espuma, cheio de isopor, e etc, etc. E aí, o trabalho do ergonomista foi mandar pôr uma capinha, né? Tá certo? E incorporar isso como instrumento de trabalho. Né? Então, isso são desenvolvimentos dos trabalhadores. Esse segundo conjunto aqui, ele nasce de uma contradição de um EPI, para ter um diálogo aí com o Funes, que era a luva, né, anti-vibração, que era completamente inadequada. Essa aqui é minha mão dentro de uma luva, meu dedo, cabe 2 dedos em cada orifício desse e sobra mais 2 centímetros de material da parte de baixo. Obviamente, se eu segurar esse microfone com uma luva dessa natureza, eu vou fazer muito mais força e não vou ter nenhuma precisão e nenhuma destreza no manuseio dessa ferramenta. Nós introduzimos luvas de ciclistas, né? Compre em qualquer loja de esportes, luvas boas, caras. Fala, moçada, testa esse negócio, vê se é boa, vê se essa luva te dá segurança na operação. Obviamente, que isso gerou um conflito com a segurança do trabalho, falou, essa luva não tem CA, isso aí não pode, como é que essa luva entrou aqui, etc, etc. Mas em 3 meses, a luva com CA estava desenvolvida. Né? A partir de uma suposta rejeição dos operadores ao artefato, né, se criou um novo artefato adequado para aquela situação de uso. Mas, ao fazer isso, tivemos contato com esse material aqui, que é o uretano, né, que é um material que é usado em luvas de proteção. E os operadores encapavam o cabo das ferramentas com fita, porque isso era aço, era mão no aço. Né? Então, poxa vida, se eu encapo com fita, por que eu não encapo com material anti-vibração? E foi isso que aconteceu. Nós incorporamos esse material nos marteletes e fizemos uma camisinha, né, que se molda, né, nessa ferramenta, e ela passa a ser utilizada como uma proteção à vibração, sem impactar muito o diâmetro da pega. E depois incorporamos as pegas, né, nas ferramentas. Tá? Quer dizer, o ponto de vista da atividade aqui, a criatividade dos trabalhadores, ou a sua recusa a usar artefatos inadequados, foi a fonte para a criação de novos artefatos. Ganhei nota 5 também. Bem, então vou ser mais rápido. Isso aqui, compreender as exigências dos trabalhos, eu estou falando da bolsa do carteiro. Tá? E, novamente, essa racionalidade aqui, ó, ela tem imperado em alguns momentos, como apontou o Funes. Né? Do ponto de vista biomecânico, carregar peso se carrega na frente, né, do tronco, como as mulheres carregam os bebês, né, ou no quadril, né, que seriam as regiões mais propícias para suportar o peso. Porém, esse artefato, se ele quiser ser utilizado com eficiência pelos operadores, tem que permitir que aqueles carteiros andem, né, tem que permitir que ele se desvencilhe do artefato, coloque no chão, por exemplo, numa demora de uma entrega, tem que permitir que ele gire uma posição frontal para que ele acesse a bolsa a hora de vai utilizá-la, e permitir que os carteiros leiam, né, que seria quase impossível nessa situação, e permitir que ele se defenda
dos ataques dos animais. Então, se eu não considerar o modo operatório, a forma como o artefato é utilizado, né, dificilmente eu vou conseguir resolver e adequar esse instrumento ao trabalho desses sujeitos. Então, esse é o segundo elemento importante, né, compreender as necessidades. O terceiro aspecto que eu queria enfatizar é que, a partir da análise da atividade e dos problemas que isso nos são demonstrados, a gente pode produzir inovações, né? Esse é um caso bastante interessante. Essas falas são dos operadores que ficam nessas plataformas inspecionando os pomares de greening, de laranja, né? Então, no fundamental, a estratégia deles é buscar o amarelo, né? Você viu um amarelo, presta atenção nele. Você viu uma coloração diferente, presta atenção nele. Chama atenção a planta com vegetação nova, com folhas amareladas. O green tem um amarelo diferente, né? E assim por diante. Bem, então nós estamos buscando no campo o amarelo. Nós sabemos que tem filtros que podem deixar atenuar o verde e aumentar a passagem do amarelo. Nós podemos incorporar um filtro num óculos, nós podemos ir para campo e podemos testar isso com os operadores, né? Isso foi feito. O Luiz Ernesto está aqui. O Luiz Ernesto estava aqui ontem. Ele trabalha na IBM agora na área de desenvolvimento, mas foi ele quem desenvolveu essa dissertação de mestrado, onde esse óculos foi desenvolvido, né, com pleno aprovação dos operadores, e dia 18 agora nós vamos começar um processo de larga escala de utilização disso na citricultura. Por fim, a possibilidade de desenvolvimento da atividade, né? Isso é um caso recente, e novamente eu vi a Simulcad. Nós fomos chamados a projetar uma grande unidade de produção, a reprojetá-la, né? E nesse setor especificamente, extração de polpa, todo um investimento foi feito num sistema de esteiras para o destamboriamento e a extração de polpa, né? Então, isto aqui, quem trabalha nesse setor são os operadores de produção, mas quem faz as movimentações é a logística. E para fazer esse processo, 6 movimentações de empilhadeira eram necessárias. E, obviamente, a empilhadeira nunca estava disponível, né? Isso gerava um conflito nas normas, nas regras, e uma improdutividade do trabalho e um desgaste dos operadores. Em conversa com eles, nós resolvemos tirar, jogar fora esses esquemas todos, colocar carrinhos, né? Isso demorou 10 minutos de discussão com os operadores, né? Nós queremos carrinhos. E deixa que a gente opera. Nós conseguimos. Se você me dá carrinhos, nós conseguimos fazer toda essa operação sem depender da logística e, portanto, podemos programar, coordenar e ter uma autonomia na nossa operação. Enfim, para fechar, né? Nós temos uma discussão, e eu acho que a primeira vez que eu vi essa discussão foi do professor Ubô, no trabalho dele no livro Epistemologia, Ergonomia em Busca de Seus Princípios, quando ele fala de trabalho adaptado, trabalho adaptável, né? Essa é uma questão em discussão. O que a gente pode perceber que a incorporação da perspectiva do trabalhador no sentido amplo, ela constitui um processo continuado, né? Esses artefatos não estão prontos. Esses artefatos representam apenas um estágio desse desenvolvimento e eles podem ser continuamente melhorados. Um segundo aspecto que eu queria enfatizar, na mesma linha do Funes, é que... agora aprendi. É o seguinte: a ideia do projeto como um empreendimento temporário com início, meio e fim, né? A ideia do projeto continua no uso é metafórica, tá? Eu tenho usado isso como metáfora porque o projeto acaba assim. Acaba. Ele acaba, sabe quando? Quando acaba a equipe que está projetando, quando acaba o recurso que está sendo destinado a ele, quando acaba o tempo de entrega daquele projeto, né? O que não acaba são os problemas que ele não resolveu, né? E aí isso fica para o uso, para a situação real de trabalho se equacionar, né? Então, a questão para mim hoje, que está colocada como desafio é, se a gente assumir, então, que o projeto tem essa metáfora de continuar no uso, como que a gente projeta, né, para o incompleto? Como que a gente projeta uma fábrica, uma situação, etc., para que ela continue sendo projetada, né, continue sendo aperfeiçoada, né? Como eu não restrinjo essas possibilidades, ou assumo na projetação que aquilo é algo inacabado? É uma discussão que a gente não tem resposta ainda. Obrigado. Obrigado, Menegon, pela apresentação. A gente vai passar, então, à terceira apresentação da mesa. Cláudio Brunoro, que tem a palavra. Obrigado.
Bom dia, gente. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, o convite do Laerte, do Fausto e da Uiara. É sempre um prazer estar aqui, tanto quanto participando deste lado ou do outro, sempre muito enriquecedor. Acho que, como a Sandra comentou ontem, nutre, alimenta, de um lado ou do outro, sempre. Eu pensei numa fala ligado à ergonomia em projetos de engenharia. E se a gente fala principalmente dentro de uma casa de engenharia de produção, em projeto de engenharia, a gente tem que entender que tem algo muito amplo a ser pensado. Podemos pensar em equipamentos, podemos pensar em máquinas, podemos pensar em EPIs, podemos pensar na organização como um todo. Isso é projetar também, isso é lidar com incertezas também. E aí vem a pergunta, como seria um projeto de engenharia em uma perspectiva de sustentabilidade? Está cada vez mais recorrente falar de desenvolvimento sustentável e ergonomia, essa proximidade, tanto em eventos na França, como a SELFI, quanto em eventos da Associação Internacional de Ergonomia. Então, por que não fazer este olhar? Ou seja, de que forma poderíamos ter contribuições da ergonomia da atividade e até, como a gente está sempre trazendo muito proximamente, da psicodinâmica do trabalho, para essa discussão. Eu não vou entrar a fundo na discussão de sustentabilidade, mas eu preciso de alguns elementos como pré-requisitos, então gostaria de trazer para vocês. Mas a primeira ideia é, se vamos, por exemplo, projetar um sistema de produção, estamos falando também de questões organizacionais. Estamos entrando no mundo do trabalho, ou melhor dizendo, do trabalhar, ou seja, incertezas. E aí, como trazer, do trabalho como dimensão fundamental no nível de dignidade? Como a gente viu ontem, isso tem a ver com o conteúdo do trabalho, isso tem a ver com a organização do trabalho. Então, só trazendo um pouquinho conceitos que às vezes são um pouco batidos, mas são importantes. Primeiro, falar de desenvolvimento sustentável significa falar de avaliar 3 dimensões, econômica, ambiental e social. Mas não somente individualmente, mas mais importante do que isso, olhar na sua integração. Não basta simplesmente dizer que economicamente eu me satisfaço, ou socialmente eu me satisfaço. Isso não é suficiente para um paradigma de sustentabilidade. Ou seja, como trazer a interdependência e a integração dessas dimensões. Por exemplo, dizer que uma organização pratica reciclagem. Ok, bom para o planeta, bom para o ambiente. Mas e em quais condições de trabalho essa reciclagem é realizada? Não, mas por outro lado eu executo socialmente alguns benefícios para os meus trabalhadores. Talvez isso seja mitigatório, talvez isso não vá no ponto, talvez isso não resolva. Isso não é sustentabilidade. Outro ponto importante para a gente pensar do que é o desenvolvimento sustentável é que não é um ponto a ser atingido, e sim um processo a ser percorrido. Sustentabilidade se faz de degrau em degrau. Tem a ver com o grau de consciência ou com o grau de maturidade que uma sociedade ou uma organização, uma empresa, por exemplo, tem do assunto. Essa é uma questão. Então, o desafio é como olhar para aquilo que de vez em quando é chamado de externalidade e tratar aquilo como dentro da minha governança, da minha responsabilidade e consequências. Essa é uma questão. A outra discussão, o outro elemento que tem em sustentabilidade é a dimensão temporal. Ou seja, alguns falam de gerações presentes e gerações futuras. Ou do ponto de vista da engenharia, da administração, curto prazo ou longo prazo. Como conciliar os resultados de curto prazo e longo prazo com perenidade? Essa é uma discussão de sustentabilidade. Vejam que tudo isso tem a ver com ergonomia, a dimensão do trabalhar. A outra discussão, se nós estamos falando também de sustentabilidade, nós estamos falando das diferentes escalas de análise. Ou seja, dentro de um macro, do nível macro, os conceitos que estão ali têm que estar contidos no nível micro. Ou seja, no nível mais macro, estamos falando de planeta, estamos falando de sociedade, estamos falando de desenvolvimento sustentável. No nível da organização, que almeja essa perspectiva, poxa, então nós estamos falando de uma sustentabilidade corporativa, ou de uma sustentabilidade organizacional, que tem que conter os mesmos princípios na qual eu quero chegar, no desenvolvimento sustentável. Consequentemente, numa escala menor, na equipe, no nível da equipe, do departamento, do setor, pouco importa como se organiza, como é que seria um sistema de produção sustentável? No nível micro, com as mesmas premissas das anteriores. E, para continuar, no nível do indivíduo, o que seria, então, um ambiente de trabalho saudável? E aí, saúde, não do ponto de vista de ausência de doença, e sim num sentido de construção, num sentido positivo. Como olhar para a saúde numa perspectiva positiva e de construção? Não somente física, mas também psíquica, também emocional. Todos esses elementos têm que entrar numa mesma coisa, no mesmo lugar. Bom, mas aí fica o desafio. Bom, como garantir
um alinhamento organizacional de onde eu quero chegar. Ou seja, tentando pensar um pouco no nível macro, como eu falei, dentro de uma organização, há um planejamento estratégico, que, por exemplo, discute propósito, que, por exemplo, discute missão. Como isso se desdobra no operacional? O que seria isso na prática, no mundo do trabalhar? Como chegar nisso? Senão a gente fica só falando, fica só na imagem. Alguns chamam isso de greenwashing, ou seja, fica só uma lavagem, fica só uma maquiagem. Mas como transformar o que de fato eu quero fazer como discussão de propósito, como discussão de legado, como o que eu quero deixar para a sociedade, né, do ponto de vista da operação? Isso vem a atividade. Greenwashing, lavagem verde, tá? Como se fosse muito pegando sustentabilidade como um viés ambiental, inclusive, né? Até esse nome não se fala muito mais. Mas eu queria trazer para vocês essa discussão. Já deu para entender que não é tão simples a discussão. Ou seja, como entra um projeto de engenharia nesta conversa? Primeiro, talvez a necessidade de um novo olhar. Do jeito que nós fazemos, com a tentativa e a vontade de eliminar incertezas, talvez não seja suficiente. Talvez incorporar o trabalhar de uma outra forma seja necessário. E aí, queria fazer um raciocínio com vocês. É muito mais uma reflexão do que algo finalístico, tá? Mas uma reflexão para a gente fazer junto. Primeiro, às vezes não é projetar, às vezes é reprojetar a discussão, porque o sistema já é existente. Como fazer ele evoluir? Como mudar? E como o Menegão comentou, o projeto se encerra. Então, nasce um novo projeto para mexer ou para reprojetar a situação existente. E, de um certo ponto de vista, algumas discussões que aparecem, queria colocar para vocês. Por exemplo, há uma situação em que não há motivação. Vamos pensar em problemas que às vezes podem ser discutidos no nível organizacional. Está havendo falta de motivação, falta de engajamento, excesso de absenteísmo, excesso de turnover. Se a gente parar um pouco para pensar, algumas empresas sequer nem conhecem essas questões, eles têm total desconhecimento deste problema. Teria um primeiro grau de maturidade para a organização. Não sei que isso existe. Bom, num segundo momento, a empresa poderia passar a reconhecer esse problema. Eu tenho conhecimento disto. E o que eu faço? Nada. Eu só tenho conhecimento. Eu só sei que ele existe. Talvez, num terceiro momento, eu comece a pensar num plano de ação. Só que esse plano de ação, em geral, é estreito, porque eu conheço pouco do problema. Eu olho e falo, bom, falta de motivação, então eu vou fazer uma palestra motivacional. E vou atacando deste jeito a situação e tentando resolver ponto a ponto aquilo que fica evidente. Mas se a gente parar um pouco para pensar, repara que nesse primeiro momento, essas 4 questões que eu estou colocando aqui não é diretamente ligado à engenharia. Se a gente parar para pensar um pouquinho de uma situação de uma organização departamentalizada, em geral nós falaríamos que esses problemas, quem dorme com esse barulho é a turma de pessoas. Né? Em geral, numa situação departamentalizada, é ali que está esta discussão. Mas, se a gente andar um pouquinho mais, algumas empresas começam a compreender que essa discussão, que nem sempre faz sentido para a engenharia, começa a impactar, por exemplo, qualidade e produtividade. Começa a impactar a capacidade de inovação da empresa. Começa a impactar o conhecimento organizacional da empresa. Afinal, tem turnover, se recicla, não sabe mais quem está ali, o conhecimento se perde. E, claro, atração e retenção não é um plano de engenharia, mas eu queria que vocês percebessem que a gente passa a ter, num novo olhar de grau de maturidade da empresa, vários departamentos passando a ter que se preocupar com esses problemas. E aí passa talvez para um próximo nível, um nível de entender que, no final das contas, talvez essas coisas sejam efeitos provocados por causas. Ainda uma relação intermediária. Tem causa, tem efeito. E aí começa a vir a pergunta, o que será que está causando a desmotivação? O que será que está causando o desengajamento? E aí vem, talvez seja o salário, então se eu aumentar o salário, eu devo aumentar a motivação. Talvez por um curto prazo todo mundo fica relativamente mais interessante ganhar um pouco mais, mas sabemos que isso não é perene, isso não dura, falta alguma coisa. Pensar também em benefícios, talvez se a gente der mais benefícios, se engaja. Claro, que entre a ausência de benefícios e a presença de benefícios, se a gente tiver que escolher qual delas, se a situação final é a mesma, eu opto pelos benefícios. Mas a gente vai entender que nem sempre isso acontece. Ou seja, de novo está numa perspectiva de causalidade. De novo está numa perspectiva determinística. E aí talvez evoluir e colocar um grau de maturidade maior, que talvez seja necessário para o pensamento do sustentável,
que é, será que ao invés de causa e efeito, talvez não seria mais prudente olhar essa situação como se, na verdade, a questão de motivação e engajamento são evidências. Algo está estranho, algo eu preciso mudar, algo eu preciso mexer. Que no final estão provocando consequências, que no final é o que impacta o faturamento. Para pensar um pouquinho que se eu pudesse eliminar isso aqui, mas tem custo, mas estes caras aqui, no final, para mim, a operação são os mais importantes. Essas são as consequências que, do ponto de vista de engenharia, eu quero transformar. E, ao invés de entender essa situação de evidências e consequências como causa e efeito, que tal olhar no sentido de indutores? Afinal, o que está me propiciando a deixar a situação desta forma? Indutor é um pouquinho diferente de causa e efeito. Como um grande amigo meu falou, fumar é o que vai provocar o câncer? Não. Na verdade, o que se tem é que, ao fumar, o índice aumenta em 20 vezes em relação à população que não fuma. Então, é propício a, induz a, pode acontecer se. E essa é a discussão. Ou seja, a discussão que nós queremos aqui é que, num projeto de engenharia tradicional, eu quero certezas. Quer dizer que se eu mexer nisso, eu com certeza resolvo? Não. Você torna a situação mais propícia para melhor ou pior. E essa discussão de induzir é a questão importante. E induzir com o quê? Às vezes são vários elementos. E esse é o desafio para a gente. Ou seja, estou tentando insistir aqui com vocês que as escolhas organizacionais vão definir se a situação induz a construção da saúde ou ela induz a deterioração da saúde. Ou seja, então a discussão que a gente poderia fazer aqui é, será que não existe um elemento, talvez não principal, mas muito importante, para fazer essa discussão, que talvez pudesse, de fato, melhorar muitas questões? Não resolver, mas, poxa, e aí, até onde as pesquisas que apareceram aí do grupo de sustentabilidade de trabalho aqui da engenharia de produção da USP, sentido no trabalho parece que é um elemento interessante. Ou seja, lembra que quando a gente fala de ter sentido no trabalho, obter sentido pelo trabalho, claro que existe uma componente individual, como individualmente a pessoa entende o que ela está fazendo. Mas também existe a componente organizacional, de que forma eu propicio o sentido no trabalho a acontecer. Ou seja, de que forma eu faço escolhas em que a construção da saúde e o desenvolvimento da profissão são colocados como importantes, são colocados como relevantes. Ou seja, de que forma eu faço uma escolha em que eu induzo a cooperação genuína e não a individualização e a competição entre colegas, que é o grande desafio. Ou seja, a discussão que se traz da avaliação individual do trabalho. Como tratar o colega como cooperando e a coordenação, e não olhando isso como competição. Seria um exemplo. E aí vem tudo isso, né, na discussão de, poxa, então faz sentido olhar a atividade, faz sentido olhar o trabalho real. É dali que vai sair evidências, né, e indutores dessa discussão. Não estou falando que só pelo sentido no trabalho a gente resolveria todas as organizações, queria que isso ficasse claro, mas estou falando que talvez seja um dos elementos bem importantes a serem olhados. E aí vem a questão, poxa, então quer dizer que a ergonomia da atividade e a psicodinâmica do trabalho podem fazer contribuições significativas? Claro que sim. A fala de ontem, ou seja, a fala de todas as jornadas que nós vimos, as discussões que tem, tudo que está avançando em ergonomia, fala sobre isso. Como resolver essa questão? Como trazer uma interpretação do real do trabalho para resolver isso? E aí, dois elementos que a gente poderia colocar aqui, que poderiam ser dispositivos organizacionais, e claro que depende da maturidade da empresa, do grau de maturidade organizacional, mas como entender o comitê de melhorias, né, o comitê de melhorias em situações de trabalho, né, como algo que constrói, algo que olha o todo e não simplesmente a parte. Como entender também espaços de circulação, algo que são trazidos menos da ergonomia, mas mais da psicodinâmica do trabalho, em que é possível fazer a construção do ofício, em que é possível fazer a deliberação do ethos profissional, em que cada um discute como faz, o que faz, sem medo, sem cinismo, sem o teatro. Claro que tem muito a evoluir, mas como eu falei para vocês, sustentabilidade se faz em degrau em degrau. Então, quem sabe esse seja um lugar a ser almejado, né, a chegar. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer ao pessoal que participou da mesa, as apresentações.
e abrir agora ao público para a discussão. Então, aqueles que tiverem alguma questão a colocar, ou mesmo um comentário, Chicão, Francisco Lima, abrindo as discussões. Bom, eu resolvi perguntar porque o Menegon não vai estar aqui na parte da tarde. Ele fez uma provocação que eu acho muito importante sobre o fato do projeto no uso ser apenas uma metáfora. E ele caracterizou essa metáfora dizendo que o projeto tem início, meio e fim, a equipe vai embora e os problemas continuam. O problema é que as soluções também continuam no uso. Então, a gente não tem apenas problema, a gente tem soluções. E é por isso que o projeto no uso não é apenas uma metáfora e coloca uma série de exigências, que eu vou discutir na parte da tarde, que muda completamente a lógica de projeto e que justifica ver essa expressão projeto continua no uso como uma coisa substantiva e não apenas metafórica. Eu não sei por que exatamente, se você pudesse precisar, e você mesmo mostra que tem várias soluções, improvisações, etc., que depois têm que ser formalizadas, tudo bem, é o que os trabalhadores conseguem fazer e podem fazer, mas eu não vejo em que isso seria metafórico apenas. Chico, a gente já começou essa conversa em algum momento, né? Mas o que eu quero dizer, eu não posso abstrair o que é projeto das práticas sociais do que é projeto. Senão eu vou construir algo que não existe, né? E enquanto prática social, o projeto termina. Eu vou te dar um exemplo que foi na tese do Túlio, que a gente verificou como é que funciona na indústria aeronáutica. Os engenheiros, 300 engenheiros projetam um avião. Esse avião, o primeiro protótipo é construído e ele vai para voo, tá certo? E esses voos de teste servem para a homologação desse avião. Então, do primeiro protótipo até o 10º protótipo, esses aviões não homologados ainda, chama-se protótipo, depois vira série, né? Toda a equipe de projeto que projetou o avião está presente nesse processo de desenvolvimento. E os trabalhadores estão fazendo o avião. O HH de um avião sai de 100 mil horas, cai para 60. Por quê? Engenheiros, trabalhadores, estão projetando no uso. Porém, homologado o avião, tira essa equipe, acabou, né? Vai todo mundo embora fazer outro avião, e os trabalhadores continuam lá, com as gambiarras, com as bricolagens, criando soluções. O problema é que não tem mais projeto. Então, na minha concepção, nós temos que chamar isso de outra coisa, tá? Porque se nós não temos como conversar com a engenharia, né, falando que o projeto não acabou, nós temos que chamar disso de outra coisa, talvez concepção, etc. Agora, o que eu quero dizer com que acaba é essa história que é compartimentalizada por homens, né, por recursos, por tempo e por objetivos, né? Esse processo socialmente que nós chamamos de projeto é que se encerra, não a criação, não a concepção, não o engendramento de novas soluções. Só isso. Bom dia. Minha pergunta é para o Cláudio Brunoro. Eu queria saber quais são os entraves que você encontra na hora de você fazer uma implementação dessa sua sugestão e qual que é, na sua experiência, a concepção da empresa na hora que você chega fazendo essa sugestão desses comitês para as melhorias. De que forma que você lida com as dificuldades, independente do grau de maturidade da empresa? Eu acho que assim, você vai encontrar e se deparar com algumas dificuldades, tanto na hora de negociar isso daí. Então, de que forma você faz essa... Obrigado pela pergunta. Eu acho que a frase mais recorrente é a empresa dizendo: nós estamos conflitados pelos números, né? Acho que essa é a frase ainda complicada. Então, o que acaba acontecendo, é até interessante a sua pergunta, né? Vamos separar um pouquinho o mundo privado do mundo público, tá? O mundo público, essa conversa faz muito sentido, porque a pessoa vai ficar lá.
por muito tempo. Então, de alguma forma, ela olha para aquilo e fala, eu preciso me engajar, eu preciso transformar, de alguma forma, eu preciso acontecer. Né? Preciso fazer acontecer. Há poucos resultados, mas os pequenos resultados que se viu, que fala sobre sentido no trabalho no mundo público, é muito interessante. Né? Então, pesquisas colocadas com questão de professores, pesquisas colocadas com o mundo jurídico. Né? O Leonardo pode trazer alguns resultados, justamente o Laerte. A gente chegou a participar de uma pesquisa esse ano, que não mexe exatamente com este modelo, mas, de alguma forma, ele pinça elementos desse modelo que está sendo colocado aqui. Né? Mas a questão principal é a questão de estamos confinados pelos números, por causa da questão de resultado de curto prazo. Né? Só que, se em nenhum momento ninguém fizer a conta dessa situação integrada, e acredito que é muito difícil ser feita, mas talvez valha a pena, ou seja, quanto custa os processos trabalhistas provocados por essa não preocupação? Que aí, sei lá, eu vou ratear entre os departamentos, ele se some, ele se perde. Quanto custa o resultado de perda de produtividade por causa dessas questões? Não dá para saber, mas talvez alguns indutores poderiam resolver isso. Olhar para alguns indutores. Então, o grande desafio é, mais ou menos como a medicina preventiva, né? Como que investindo um pouco eu economizo um montão? Talvez ainda falta entrar nesse detalhe, porque ainda é um viés econômico muito forte. Então, a discussão que se traz hoje em sustentabilidade é que qual é o valor, não só no valor financeiro, mas valor no sentido do intangível, do imaterial, né, que o professor Ibo traz muito grande, muito forte essa discussão, o Ibo, o Christian do Tetri. Como colocar essa questão? Então, eu acho que nós estamos ainda numa transição, difícil ainda de ser falado esse assunto, mas precisa ser falado. Ele precisa ser falado, e discutido e debatido. Então, a discussão é um desafio, respondendo a sua pergunta. Bom, a minha pergunta é para o Roberto. Nas duas pesquisas que você apresentou, foi considerado pelos pesquisadores, inicialmente, o perfil socioeconômico dos trabalhadores agrícolas, a percepção deles, o que é para eles o EPI, e que dificuldade ou facilidade ele tem no trabalho dele? Se isso foi considerado, como foi realizado pelos dois pesquisadores? Claro. Eu queria só agregar uma pergunta da colega, porque na experiência judicial, um dos fatores mais relevantes que a gente vê no déficit da utilização dos EPIs, com todos os problemas que foram colocados, é a questão diacrônica, que me parece uma variável muito importante do uso do EPI no longo prazo. Então, um dos problemas que mais surgem para a gente é o problema da reposição do EPI ou da manutenção da eficácia do EPI ao longo do tempo, né? E os problemas que isto traz. Se, de um lado, a impossibilidade de você predeterminar uma data fixa para a reposição do EPI é uma coisa real, porque depende da variabilidade das condições de uso, inclusive das próprias características do usuário. Por outro lado, a ausência desta imposição de reposição de uma forma um pouco mais clara acarreta uma série de problemas. Por quê? Porque o uso do EPI também se coloca no ambiente estratégico, no qual, muitas vezes, a determinante para a empresa utilizar o EPI é afastar o pagamento da insalubridade. Né? Então, ela deu o EPI no primeiro dia de trabalho e, com isso, ela se considera desonerada para o resto do contrato de trabalho de pagar a insalubridade, e isso está tudo resolvido, está lá a fichinha de entrega do EPI do trabalhador. Então, queria que você pudesse agregar essa questão diacrônica de longo prazo do uso do EPI, me parece um fator importante. Perfeito. Essa questão, é só lembrar que, como ela surge de uma demanda social formalizada para o Ministério, e aí depois, eu não sei se depois a gente pode pedir para a Cristina explicar, não sei o tempo que nós temos, mas como ela surge como uma demanda e ela é levada a efeito, a primeira parte do projeto, nós estamos falando do trabalho que a Cristina capitaneou, né? Então, isso aí, ela coloca algumas limitações. Então, questões como perfil socioeconômico, acompanhamento, ficam prejudicadas nesse sentido, de estar sendo atendido uma demanda. Agora, uma outra realidade, que é mais bruta, vamos dizer assim, é o contexto precário da situação do trabalho. Então,
boa parte dos trabalhadores, isso está no relatório da Fundacentro, nem EPI tinham. Eles tinham que trazer a sua própria EPI. Então, se numa situação de trabalho mais estabilizada, onde há o fornecimento regular, há o atendimento às normas, já é uma situação difícil de responder essas questões, vocês imaginem nesse contexto socialmente já mais degradado, que foi o caso que foi encontrado pelos pesquisadores da Fundacentro. Essa questão que você colocou, Leandro, realmente tem tudo a ver. O uso ao longo do tempo, se você quiser uma apreciação mais consistente tecnicamente, você tem que fazer esse acompanhamento, com certeza. A segunda etapa da pesquisa, que nós podemos ter alguma esperança de fazer uma abordagem um pouco mais, vamos dizer assim, mais completa nesse sentido, de delimitar a população. Não sabemos ainda o que vamos conseguir com isso. Eu não sei se podemos passar para a Cristina um pouco. Muito prazer, eu sou Maria Cristina Gonzaga, pesquisadora do Serviço de Ergonomia da Fundacentro, Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Tá? Eu acho que tem um procurador aí na frente, pelo que eu percebi. Juiz. O grande problema é o seguinte, a questão dos EPIs, a validade no certificado de aprovação são 4 anos. 4 anos. E esse é um grande complicador, porque no meio do caminho não tem nenhuma análise. Então, eu posso avaliar um produto e aprovar através de normas hoje, e no mês que vem, ele ser outro produto, com o mesmo certificado de aprovação, que é um registro oficial do Ministério do Trabalho. Então, esse é um tremendo problema para os EPIs. A falta de acompanhamento da qualidade de produto. Tá? E é um pior problema, a meu ver. Tá? Agora, é o que o Funes falou muito bem, na fruticultura brasileira, na agricultura familiar, que é o meu foco, não existe nada. Eles não tinham noção que existia uma NR31, por exemplo. Eles não tinham noção que existia o Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo. Tá? Então, eu acho que eu já te respondi. Eu estou trabalhando com uma população que não tem noção de nada. Tá? E nós estamos tentando levar um pouco a questão de normatização, um pouco da qualidade de vida, o que é muito difícil, eu já saliento isso. Tá? Alguma outra pergunta? Sim. Então, vamos fechar com essa última pergunta. Sobre o trabalho no campo, né? Dado que não existem EPIs que sejam eficientes contra o perigo dos agrotóxicos, né? É isso que você afirmou isso, né? Como é que é, Bruno? Pode repetir? Não existem EPIs eficientes contra o uso de agrotóxicos, é isso que você falou? Eu citei um trabalho do professor Garrigou, não é o foco do nosso. E dado que os agrotóxicos são cancerígenos, essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que um dos objetivos da ergonomia é atender às necessidades do ser humano, né? Nesse caso, eu quero chamar a atenção para a necessidade de proteger a saúde do ser humano, do trabalhador. Eu queria saber qual que é o posicionamento dos ergonomistas frente ao uso dos agrotóxicos. Bom, nós, por exemplo, nós propugnamos a agricultura orgânica, né? Eu acho que a melhor defesa contra o agrotóxico é cultivar produtos orgânicos. Não tem muito. Esse trabalho do Garrigou mostrou que mesmo vestes testadas e aprovadas, elas são limitadas. Então, a aplicação pessoal de agrotóxico ela é inviável do ponto de vista de saúde. Agora, você aplicar agrotóxicos por aviões, em tratores com cabines pressurizadas, de certa forma, você protege o operador, que é o trabalhador, mas você não protege o resto, né? Então, seria melhor não usar. Eu sei que isso é uma questão super polêmica, porque tem produção, eu sei que não é fácil falar isso, mas nós precisamos caminhar nesse sentido. Não tem muita saída.
Bruno, eu orientei uma dissertação de mestrado de uma pesquisadora do Mato Grosso. Ela fez uma pesquisa no assentamento, né, onde os assentados estavam no meio de uma grande região de plantio de soja e, portanto, eles plantavam soja, né, com uma diferença. Os do lado usavam os aviões para pulverizar e tal. E esses trabalhadores moravam no meio da plantação, né? Então, a contradição é absurda. Imagina as crianças sendo criadas no local onde se manuseia, onde passa o avião por cima, do lado da propriedade, fumigando agrotóxicos, etc, etc. Eu acho que é uma contradição, aquela contradição que existe entre a perspectiva da atividade do trabalhador e até mesmo das pessoas que vivem na sociedade com os valores predominantes na sociedade capitalista, tá certo? O agrotóxico é vendido, né, por um cara que tem uma estrela, assim, o xerife da lavoura, entendeu? Essa menina fez um levantamento bacana de como é que as empresas produtoras vão nas feiras, vão nos eventos, etc., e vendem a imagem do xerifão que vai cuidar da planta e tudo mais, né? Isso a gente vê todo dia. Então, essa contradição é uma contradição social, acho que remete para a questão da sustentabilidade, remete para as transformações mais gerais, né, que se fazem necessárias. E explorar essa contradição, eu acho que a perspectiva da ergonomia é explorar essa contradição, porque essa contradição ela vai acabar lá no usuário final, vai comer o tomate, comer a fruta, no leite de soja. Quer dizer, diz que o produto mais contaminado, né, que se tem conhecimento é o leite materno. 2.000 substâncias que podem estar lá inseridas em função da alimentação, dos contatos, etc, etc, etc. Então, acho que explorar essa contradição é o nosso caminho. Bom, vou agradecer aos participantes da mesa, o Cláudio, Menegon, Roberto. Fechar agora essa primeira mesa. Passar para o... Você quer falar alguma coisinha? Desculpa. Cláudio vai fazer um último comentário. Tá bom. Então, antes de fechar, a gente vai ter o café, assim que terminar aqui, e o Cláudio vai dar um recado para vocês. Tá? Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu só queria passar um recado rápido para vocês aqui da USP, da Poli. Terminando os cursos de especialização aqui, a gente conversando com os alunos, a gente começou a conversar e percebemos que, ao final dos cursos de especialização, quem se formou em ergonomia, depois o que tem pela frente do ponto de vista de formação, pouco fica, não tem opções. Ou seja, depois que você faz uma especialização, o que resta a ser feito no sentido de se aprimorar. Feito isso, foi conversado com o Laerte, o Fausto, a Iara e outros ergonomistas, e aí esse ano a gente fez um piloto que funcionou muito bem, foi muito interessante. Então nós estamos, para o ano que vem, colocando o que nós estamos chamando de supervisão em ergonomia. Ou seja, para os profissionais de ergonomia que procuram aprimoramento, acompanhamento de casos que eles estão vivenciando na realidade de trabalho, como profissionais mesmo, e até compartilhamento de experiências, a ideia é fazer encontros periódicos. A proposta é essa para o ano que vem. E funciona muito bem. O nome supervisão vem um pouco da analogia daquela supervisão clínica, por exemplo, do terapeuta, né? O terapeuta tem sempre um encontro recorrente de poder trocar os casos com alguém mais experiente, ou pelo menos com um grupo de pessoas, para poder debater, para poder ser rico, para poder ir avançar. Então, a ideia é que esses encontros comecem em março, as inscrições estão abertas, a ideia é que os grupos sejam pequenos, é importante para a dinâmica funcionar, né? E vou deixar o meu contato no primeiro momento, quem quiser mais informações, fala comigo. Fica aí o convite para a supervisão em ergonomia aqui da Fundação Vosolini da USP. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Hein?